dia, minha turminha do quinto ano. E aí, turminha, tudo bom? Como é que tá as atividades? Estão fazendo direitinho? Muito bem. Olha só, nossa atividade hoje é a continuação. Vocês lembram lá que nós vimos, né, o conto, né, de Alice no País das Maravilhas? Pois bem, só que hoje nós vamos estudar o quê? Os tipos de narrador. O que é o narrador? Narrador, gente, é quem conta a história. E nós temos dois tipos. Nós temos narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, gente, é aquele que é um dos personagens. Ele é um personagem narrador. Ele é personagem e ele conta a história, certo? Sob a sua perspectiva, do jeito dele, né? Mesmo que ele não seja o protagonista. Quem é o protagonista? É o personagem principal. Então, narrador em primeira pessoa é quem é o personagem, né, que conta a história. Então ele vai sempre contar eu. Igual, por exemplo, quando contei para o papai que eu tinha um esconderijo. Quando contei. Quem contei? Eu contei, certo? Então por isso que fala primeira pessoa. A primeira pessoa, eu. Certo, gente? Não esqueça disso. E temos também o narrador em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa, gente, é aquele que conta a história como se fosse um observador. Ou seja, ele não participa da história. Ele conta a história, né? E ele pode colocar características, né, diferentes. Então, esse narrador em terceira pessoa, ele não participa da história. Ele só conta a história. Ele não é um personagem. E nesse narrador da terceira pessoa, ele pode ser um narrador observador e pode ser um narrador onisciente. Então, ele é observador, aquele que conta a história, sabe o que aconteceu na história, mas não sabe tudo sobre os personagens, né? Ou seja, ele não conhece os personagens, ele só conta a história. Já o narrador onisciente, esse narrador, né, além de conhecer todos os fatos, ele também conhece inclusive, né, os pensamentos dos personagens. Ele conhece os personagens. Então, qual é a diferença entre o narrador observador e o narrador onisciente? Então, a diferença está aí. Porque o narrador observador, ele conta a história, mas não conhece os personagens. Já o narrador onisciente, ele conta a história e ele conhece até os pensamentos dos personagens. Ó, gente, vocês vão responder da página 29 até a página 32. Vai ser só isso aqui, sobre os tipos de narrador. Então, como a gente acabou de falar, nós temos os dois, né? O narrador de primeira pessoa, que conta eu. Esse narrador de primeira pessoa, ele é um personagem da história. Ele participa da história. Já o narrador em terceira pessoa, não. Ele conta a história, mas ele não é personagem. Ele não participa. E ele pode ser observador ou onisciente. Ele é observador, né? Ele sabe toda a história, porém ele não conhece os personagens. Já o onisciente, ele conta a história, ele conhece tudo do personagem, até os pensamentos deles eles conhecem. Como sempre, qualquer dúvida, qualquer coisa, ó, Tia Niu, eu não entendi. Vamos aí? Vamos lá, certo? Beijo pra vocês e até a próxima.